E aí pessoal, tudo bom? O meu nome é Aldrin Carvalho, esse aqui é o canal do Aldrin, que é o meu canal, e hoje a gente vai continuar a resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. E eu vou aproveitar que o vídeo é mais curto para fazer uma breve divulgação do projeto que meu amigo Marcelo, do canal Resenha Forense, que vocês provavelmente já conhecem, porque já falei dele aqui algumas outras vezes, estamos fazendo agora. Já estamos fazendo algumas semanas, mas no que consiste o projeto, que agora sim tem um nome. O nome do projeto é Aristocast. Nós estamos fazendo resenhas toda semana de algum capítulo de um livro que estamos lendo. No caso agora estamos fazendo o 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson. Toda semana falamos de uma regra e a partir dessa semana falaremos de duas regras. Uma vez no sábado e outra no domingo. Antes estávamos fazendo aos sábados, ou melhor, estávamos fazendo aos sábados e agora faremos sexta e domingo. Bem, eu recomendo que sigam a gente lá no Instagram para poder ficar por dentro do que vai acontecer nas próximas semanas. Quando acabar o livro do Peterson, vamos entrar num outro. Mas vamos para o tema do vídeo logo. Hoje falaremos da involução em sentido eclético dos últimos físicos e a volta ao monismo. Não é especificamente de nenhum filósofo em especial, mas, na verdade, falaremos de Diógenes de Apolônia e de Arquelau de Atenas. Mas, enfim, a ideia aqui é mostrar como no final dessa era física da filosofia antiga, digamos assim, houve algumas tentativas de misturar um pouco alguns dos pensamentos dos filósofos físicos. E ele vai falar aqui primeiro de Diógenes de Apolônia. Na verdade, ele vai falar, como eu disse, de Diógenes e de Arquelau, mas parece que é um pensamento muito parecido. Ele não se dá o trabalho muito de detalhar o pensamento de Arquelau. Mas, enfim, Diógenes de Apolônia, que exerceu sua atividade em Atenas entre 440 e 423 a.C., é o filósofo de quem a gente vai falar agora. Bom, são só esses os dados biográficos que o Reale deixa pra gente, mas, enfim, realmente hoje não tem tanta informação assim. Ele vai dizer aqui que o Diógenes viu a necessidade de retornar ao monismo. Lembrem-se, estávamos vendo os pluralistas, Empédocles, que apontou 4 raízes primordiais das coisas, Anaxágoras, que trouxe diversas homeomerias, diversos princípios, infinitos princípios, né? E o atomismo também, que são vários seres. Né? E agora, aqui ele está falando de um retorno ao monismo, então, retorno ao pensamento de Tales, de Anaxímenes e assim por diante. Retornar então ao monismo, porque, em sua opinião, se os princípios fossem muitos e de natureza totalmente diferente entre si, não se poderiam misturar nem agir um sobre o outro. Então, se você tem mais de um princípio e que eles são de natureza completamente distinta, são coisas completamente diferentes, não há como eles se relacionarem. Isso é um tipo de problema que ainda existe na filosofia moderna hoje. Quer dizer, nós não estamos agora na filosofia moderna, né? Estamos na contemporaneidade, mas é um problema da filosofia moderna que persiste até hoje. A questão do dualismo: você tem duas substâncias de naturezas completamente distintas e você, enfim, carece de uma explicação de como elas se relacionam. É muito difícil explicar isso, houve várias tentativas, mas enfim, isso é um assunto para um vídeo daqui a vários meses. Mas a ideia é essa: você tem duas coisas de natureza absolutamente diferente, duas coisas totalmente estranhas uma à outra, e você fica na questão, bem, como elas se relacionam, como elas se misturam para formar as coisas, como uma influencia a outra de algum modo, enfim. Então, todas as coisas devem partir do mesmo princípio. Todas as coisas devem ter uma natureza comum, a mesma natureza. E ele vai falar aqui que esse princípio, por Diógenes, deve ser ar infinito, que também é dotado de muita inteligência. Aí quem viu os outros vídeos com certeza já pôde identificar que aí existe uma mistura entre o Anaxímenes e o Anaxágoras. Anaxímenes na ideia do ar infinito, aquele ar que condensa-se, e quando condensa-se resfria-se, e quando expande-se ele torna-se mais quente, e assim gerando todas as outras coisas. E quando a gente fala da inteligência, no penúltimo vídeo, se não me engano, falamos de Anaxágoras, da inteligência ordenadora, que de alguma forma é necessária para poder, né, o ordenador dar ordem a essa matéria-prima, né, a esse princípio. Um argumento interessante, que não sei se é bem um argumento em favor dessa questão
do ar infinito como sendo a inteligência, como as duas coisas coincidindo uma com a outra, é a constatação do fato de que nós respiramos e, de algum modo, nós estamos vivendo por causa disso. Ele vai dizer aqui que nossa alma é naturalmente o ar-pensamento que respiramos e que se exala com o último suspiro quando morremos. Então, nós temos inteligência, nossa alma, né? Nós temos alma exatamente porque nós respiramos. É daí que vem a nossa alma. É de alguma forma, o nosso absorver desse ar inteligência. E quando nós morremos, que a alma deixa de estar no corpo, digamos assim, o ar sai e não temos mais a alma, paramos de respirar. Quando a gente morre, de fato, a gente para de respirar, e quando a gente está vivo, nós estamos respirando. Então, enfim, achei interessante isso. E também o Diógenes vai trazer uma visão finalística do universo, que vai dizer aqui que vai influenciar até mesmo Sócrates e muita gente que vem depois disso. Inclusive, Sócrates estamos chegando bem perto aí de começar a falar dos grandes nomes. Bem, o que ele vai falar aqui de outros é que Arquelau de Atenas também, na cosmovisão dele, ele também tinha esse conceito de ar infinito e de inteligência, mas ele não desenvolve isso aqui. E também, bem no comecinho, ele fala que as últimas manifestações da filosofia da physis assinalam, pelo menos em parte, uma involução em sentido eclético, ou seja, tendência a combinar filósofos anteriores, como a gente viu no Diógenes e como eu falei no início. Alguns o fizeram de modo evidentemente inábil, mas bem séria foi a tentativa de Diógenes de Apolônio. Então, assim, ele estava falando do Diógenes porque foi, de alguma forma, a mais bem articulada das tentativas de um ecletismo, de uma mistura das doutrinas anteriores. Os outros parece que não tiveram tanta relevância assim, então o Reale nem menciona nenhum deles. Menciona o Arquelau, que tem um pensamento parecido com Diógenes, e fica mais ou menos por isso mesmo. Ele vai dizer até aqui, ainda nesse sentido da inteligência como ar e dessa associação do pensamento com o ar, uma paródia, né, uma caricatura que o Aristófanes faz do Sócrates na peça dele As Nuvens, que inclusive eu tenho aqui e eu decidi pegar dessa vez, diferente dos outros livros que eu mencionei em outros casos, porque tem uma passagem que é muito interessante que de alguma forma justifica um pouco e permite que a gente entenda o porquê dessa associação do pensamento com o ar, ou com as nuvens. Ele vai dizer aqui, né, exatamente na peça As Nuvens, que, enfim, compreendendo essa metáfora que a gente consegue entender o sentido da obra inteira. É a minha peça preferida do Aristófanes, comediógrafo grego, para quem não conhece, e nela o Sócrates diz assim: nunca eu poderia distinguir as coisas celestes se não tivesse elevado meu espírito e misturado meu pensamento sutil com o ar igualmente sutil. Se eu tivesse ficado na terra, para observar de baixo as regiões superiores, jamais teria descoberto coisa alguma, pois a terra atrai inevitavelmente para si mesma a seiva do pensamento. O que eu entendi disso? Parece que tem algo a ver com quando você mantém a sua cabeça na terra, você está pensando nas coisas terrenas, nas coisas do devir. E quando a gente eleva nosso pensamento, coloca nosso pensamento nas nuvens, aí sim nós contemplamos as coisas mais elevadas. E parece que é exatamente essa a metáfora, e isso condiz bastante com a ideia do pensamento, da inteligência, como algo relacionado ao ar infinito que permeia as coisas e o qual nós respiramos constantemente. Bem, esse foi um fim não só desse capítulo, foi um episódio mais curto, evidentemente, mas foi não só o fim desse capítulo, dessa sessão sobre esses poucos filósofos, mas agora nós vamos entrar em uma nova fase da nossa série, em que falaremos da questão do homem. Até então, os filósofos todos focaram muito no cosmo, na constituição do cosmo, e agora vai haver uma mudança do eixo de interesse do cosmo para o homem. A pergunta o que é o homem vai ser muito forte a partir de agora, e no próximo vídeo a gente vai ver por quê. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem alguma coisa, podem me mandar mensagem se quiserem para a gente trocar uma ideia assim que vocês tiverem afim, e é basicamente isso. Valeu!